Na noite desta terça-feira, dia 1 de dezembro, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia aqui da Casa realizou a segunda audiência pública para emitir os pareceres relativos às emendas apresentadas pelos senhores vereadores à Lei Orçamentária de 2021. Ao todo foram apresentadas 18 emendas, Lucas? E todas elas receberam um parecer favorável da comissão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o conteúdo e a decisão também de emitir o parecer favorável a todas as emendas. Bom, primeiro eu quero, antes de responder a sua pergunta, fazer um agradecimento público a Deus. Essa foi a última comissão, a última audiência pública que eu tive o prazer e a alegria de presidir, porque no ano que vem é outra legislatura para a qual eu não me candidatei, estou encerrando um ciclo e eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de poder trabalhar e realizar grandes coisas como eu fiz nesses últimos 8 anos. Quanto à lei orçamentária, todas as emendas retiraram os montantes das secretarias e colocaram nas mesmas secretarias para que pudessem apenas remanejar os assuntos para os gastos aos quais foram escolhidos os assuntos das emendas. Então, portanto, elas são constitucionais, são legais, são viáveis para a execução do orçamento no próximo ano, independente de não ser o mesmo governo, mas o próximo governo vai ter condições contábeis e orçamentárias de imprimir, de colocar esta maneira de administrar o orçamento público, de maneira qual que hajam as cirurgias eletivas, tanto oftalmológicas quanto vasculares, quanto aquelas que são gerais, também coberturas de quadras para fomentar o desporto e também o esporte no município de Jaú. Então, nós encontramos aqui também as emendas na área da proteção animal, construção de canil, gatil, aquisição de castra móvel, um veículo para retirada de animais de grandes portes da estrada, quando esses animais se perdem, Então, são realmente grandes necessidades para o município de Jaú e que são viáveis em valores que são exequíveis para o orçamento do ano que vem, portanto, naturalmente os pareceres foram favoráveis. Bom, das 18 emendas, 7 são do vereador Tito Coloneto, a maior parte delas relacionadas à área da saúde, cirurgias eletivas e obras de infraestrutura, assim como o presidente da comissão, o vereador Lucas Flores, acabou de falar. 4 emendas são de autoria do vereador José Carlos Borgo, presidente aqui da Casa, e se referem à construção de unidade de saúde, aquisição de caminhão para o Corpo de Bombeiros, dentre outras obras de infraestrutura, e 7 são do vereador Guto Machado, todas elas destinadas à causa animal. Vereador, o senhor indicou a possibilidade de votação dessas emendas em 2 blocos. Importante também salientar que o parecer ele é apenas opinativo, ele não tem um caráter de votação, de decisão. Sim, bom, a primeira parte do comentário é que nós dividimos em 2 blocos para facilitar a votação. Como todas as emendas recebem um parecer favorável e elas têm grupos específicos, um da área da saúde e outro da área de infraestrutura e aquisição de maquinários, de veículos, enfim, nós podemos tecnicamente facilitar o momento da votação em 2 blocos. Ao invés de votarmos 18 vezes, vamos votar em 2 vezes. Muito embora os vereadores tenham todo o direito de salientar um voto contrário para uma emenda tal ou para um bloco completo. Como você bem disse, o meu parecer ele traz aqui uma orientação técnica para servir de embasamento para a votação dos senhores vereadores, mas não traz uma imposição, uma obrigatoriedade nem para nenhum vereador autor da emenda ou para os outros vereadores que estão apreciando, assim como eu. Então, nós temos a possibilidade, se for do desejo do presidente da Casa, de votarmos em bloco, mas os vereadores têm resguardado seu direito de fazer a votação individual ou de apontar um voto contrário em uma emenda ou outra. Vereador, aproveitando, como o senhor já disse no início da nossa entrevista, o senhor encerra aqui hoje um ciclo bastante importante, presidindo a segunda audiência pública sobre o orçamento do ano que vem. Um saldo, um balanço da sua participação à frente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Casa, uma das mais importantes dentro do Legislativo.
Olha, para falar disso, eu preciso também me lembrar da legislatura passada, onde eu estive por 4 anos à frente da Comissão de Finanças, sendo o presidente. Então, a Comissão de Finanças, ela elabora o PPA, né, o Plano Plurianual, que é uma vez por mandato, sempre no primeiro ano, para começar no segundo ano e termina no primeiro ano do próximo governo, né? E também nós elaboramos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. Cada uma dessas audiências públicas, elas vêm com no mínimo, mas podem até haver mais necessidades de mais audiências, né? No mínimo 2 audiências por ano. E se nós fizermos uma conta simples, né? Foram 4 anos do primeiro mandato e 2 anos desse segundo mandato, que eu estive como presidente da Comissão de Finanças. Então eu estive aqui para presidir, ou se não estive pessoalmente presidindo, preparei os pareceres e os relatórios de pelo menos aí 10 dessas audiências públicas, se não contarmos o PPA, que também tem um pouco mais de atividades. Foram trabalhos que enriqueceram muito o meu conhecimento de como se elabora um orçamento, de como se administra uma prefeitura, uma câmara municipal e como se procura fazer o melhor para o maior número de pessoas, sempre com recursos menores, mais escassos e arrecadação sempre em queda. Esse é um grande quebra-cabeça de toda a administração pública, tentar fazer sempre mais, sempre melhor, para abranger o maior número de pessoas com os desafios que só crescem. Então a gente estima a receita, fixa a despesa, mas sempre entra menos e as necessidades sempre aumentam. Sempre nascem mais pessoas do que morrem. Sempre temos mais pessoas nos hospitais sendo internados, precisando de medicamento, do que pessoas aumentando o fluxo de contribuição dos seus impostos. Então, é uma atividade muito enriquecedora que abre a nossa mente e que nos permite aprender muito e colocar um pouquinho daquilo que a gente acredita, da nossa fé, do nosso dia a dia, daquilo que a gente recebe como legado familiar, como legado das pessoas que nos ensinaram, desde o primeiro professor no prezinho, que nos ensinou a respeitar o amiguinho, a querer o bem do coletivo. Tudo que a gente traz de bagagem, Deus nos dá a oportunidade de imprimir no nosso trabalho dentro de um mandato público. Então, é um grande privilégio, é uma grande honra e agora que Deus possa abençoar o próximo presidente da próxima Comissão de Finanças, que começa a trabalhar no ano que vem. Tá certo, muito obrigado, Lucas, pelas informações. Se você quiser rever a íntegra desta audiência, basta acessar as nossas mídias sociais. Ela também estará disponível ao longo da nossa programação. Ângelo Boaventura para a TV Câmara, o canal de Jaú.